Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho de hoje. Estamos nesse dia 5 de agosto. Então, o Evangelho de hoje que nós vamos meditar nessa 18ª semana do Tempo Comum é o Evangelho de Mateus 14, 22 a 36. Vai dizer o texto. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediu que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, logo depois da multiplicação dos pães, né? Lembra de ontem a gente conversávamos? Então agora nós temos esse mandato do Senhor. Qual é o mandato? Que entrassem na barca, né? Que eles entrassem na barca e seguissem à sua frente. É interessante, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação como um pedagogo, né, divino, ensinando aos discípulos, mostrando, realizando sinais, pedindo para que eles participassem, né, na distribuição dessa multiplicação. E agora ele dá mais um mandato, né? Entre aí e vão na minha frente. Essa questão de ir à minha frente. Ou seja, a gente tomar ali, obedecer esse mandato e tomar a nossa atitude de ir. E o Senhor, nesse caso, vá à minha frente, nesse caminho ele não está como que se não estivesse conosco, né? Ou seja, faça a parte de vocês, entra nesse barco, vai para o outro lado do mar, né? Enquanto ele despedia as multidões. Aí depois dali, Jesus sobe sozinho para rezar. Então, a questão da oração que novamente, né, muito presente na vida do Senhor, na vida dos discípulos, e Jesus aqui como este modelo, né, daquele que reza a sós ao Pai. Eu quero fazer um adendo aqui, rezar só. Está acontecendo uma coisa preocupante entre nós cristãos católicos. Muitos não estão conseguindo mais rezar só. Ou seja, a oração pessoal tem que ser auxiliada pelo aparelho, como você está me vendo aqui agora. Eu não estou dizendo que isso não possa contribuir, pode. A questão é que as pessoas estão deixando ou estão ficando anêmicas nesse procurar estar só com o Senhor. Aí vai rezar, tem que ter o celular ligado com alguém falando uma pregação ou mesmo puxando o texto. Aqui sem exagero, tá, gente? Olha, muito cuidado que eu vou falar, não estou dizendo que é tudo ruim, não estou dizendo isso, por favor.
pode ajudar muitas pessoas, como a TV ajuda muitas pessoas a rezar, tá? Até recentemente, agora não é mais a TV, é o celular, né? Muitas pessoas acamadas, às vezes vivendo sozinhas, né? Idosas, idosos, pessoas enfermas que precisam deste auxílio. Mas não podemos exagerar, porque nós não estamos acamados agora, né? Essa é a minha condição e eu preciso ali fazer a minha oração na solidão, na intimidade com o Senhor. Não é entre no seu quarto, feche a porta, liga seu celular, coloque tal coisa e reze a mim em segredo, né? Preste atenção, não estou dizendo que às vezes a gente não possa fazer isso. A questão que eu estou dizendo é o excesso deste uso desses equipamentos e a pessoa não consegue rezar mais sozinha sem a mediação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que eu estou dizendo. Não estou demonizando, mas também estou dizendo do perigo, e eu estou assistindo isto, pessoas que não conseguem mais rezar se não for com o celular ligado, né? Isso é um problema, porque a solidão, o silêncio, o usar a própria voz, usar o próprio pensamento, usar o próprio coração, né? Então, e não uma outra pessoa, né, no celular por mim. Tá, fiz esse parênteses, né? Mas presta atenção, tá? Vê se você está fazendo algo semelhante. Não vamos condenar ninguém, não é isso que a gente está dizendo, mas tomar cuidado, tá bom? E aí a barca já estava longe, já tinha andado. Quantas vezes a gente está assim, né, gente? A gente está árido, distante do Senhor, e de repente vem os problemas, vem as dificuldades, e aí vem as dificuldades de criar ou de melhorar a família, vem as dificuldades de trabalhar na igreja, nas comunidades, e aí Jesus vai caminhando em direção a eles, né? E aí Pedro já assusta, os discípulos assustam. E aí eu quero ir caminhando também sobre as águas. Pedro faz esse pedido, né? E ele falou, vem. E é uma coisa interessante aqui que eu estava meditando, quando Jesus vai dizer, né, assim, quando Pedro pede, salva-me, salva-me, eu estou afundando. E e Jesus disse a Pedro, né, segurou na mão dele, segurou na mão, preste bem atenção, e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Como que você entende essa frase? Eu estava refletindo hoje, agora, né? Se a gente pensa simplesmente que o Senhor está sendo duro, que o Senhor tá julgando, que o Senhor, né, tá punindo Pedro, está chamando a atenção, está brigando com ele, ou é um olhar de misericórdia? Porque às vezes a nossa criação, a nossa catequese passa-nos mais medo, não a catequese, estou dizendo formal, mas das nossas famílias, nossa avó, né, dos pais, passa mais medo de Deus do que confiança. E talvez esse homem fraco na fé, por que duvidaste? Todos nós somos fracos na fé. E a mão de misericórdia do Senhor. Este é o detalhe importante. Se for só de condenação, desculpa, né, que a gente entende a partir dessa imaginação punitiva, né? Se for só a partir dessa imaginação, o Senhor tinha dado a mão para Pedro, assim, imediatamente? E o texto diz, né, ele dá a mão para ele e depois diz. Então é um gesto de misericórdia, não é de condenação. E aí eles reconhecem nisto, né, na ação de Deus, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Então o evangelista aqui deixa a sua mensagem, né? Que ele realmente é o Messias, é o enviado. E aí chegaram do outro lado e a notícia espalhou, né, para todos os lados que Jesus estava ali, muitos doentes vinham, né, e pediram pelo menos tocar na barra da sua veste. Então aqui a fé de Pedro e a fé deste povo, né? Então Pedro aprendendo, né? E graças a Deus, né? Que bom que nós temos Pedro, né? Porque Pedro é cada um de nós também que às vezes vacila na fé,
somos cada um de nós, né? Então, que bom nós temos Pedro, que depois virou um grande líder, né, da igreja. Você possa rezar bem, tá? Cada dia eu tô gravando em um lugar diferente, né? E às vezes o som não fica bom, mas qualquer coisa vocês comentam aí, tá? Abraço, Deus te abençoe, boa meditação para você.